nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve São José. Essa é a nossa saudação, a saudação de todos os peregrinos de São José. E a gente já vai se acostumando, porque essa saudação no futuro eliminará o bom dia, boa tarde ou boa noite. Então sempre que você disser salve São José, se for de manhã será bom dia, se for à tarde será boa tarde, se for à noite será boa noite. Então, uma forma de a gente sintetizar essas saudações comuns com a saudação do glorioso São José, assim, colocando o nosso dia inteiro diante de São José, para que ele nos ajude, nos abençoe, nos aconselhe, nos guarde. Vamos pedir ao Espírito Santo que nos ilumine nessa noite. Nós estamos iniciando mais um programa Abra a Porta a São José. Hoje, com certeza, iremos concluir o tema Um Matrimônio Verdadeiro e Conveniente. Nós já nos recordamos que o matrimônio de São José e Nossa Senhora foi conveniente para Maria, foi conveniente para Jesus e é conveniente para todos nós que somos católicos. Então vamos pedir ao Espírito Santo que nos ilumine nessa noite e assim possa acontecer na nossa vida a vontade de Deus através da intercessão do glorioso São José. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua divina consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Agora você já pode ligar para alguém que você conhece, já pode enviar um e-mail, quem sabe um Twitter, quem sabe colocar até no seu Facebook, né? Geralmente as pessoas estão hoje tudo muito bem sintonizadas, né, nas redes sociais, e avisar que está começando o nosso programa de formação semanal Abra a Porta São José. Nós já havíamos dito no programa anterior e hoje vamos concluir que o matrimônio de São José e Nossa Senhora foi um matrimônio verdadeiro e conveniente. Foi verdadeiro e conveniente, a gente já explicou isso profundamente. Eu vou somente recordar porque esse matrimônio foi conveniente para Jesus, foi conveniente para Maria, foi conveniente para todos nós, para que a gente não perca o fio condutor da nossa linha de raciocínio. Então, o matrimônio de São José e Nossa Senhora foi conveniente para Jesus, porque Jesus precisava nascer de uma família legítima. Ele necessitava ser descendente de Davi, para que Jesus não fosse chamado filho de mãe sem pai, né? Filho de mãe sem pai. A gente sabe como é que se chama hoje em dia com as pessoas. Então Deus precisou proteger o seu filho Jesus Cristo, dando a ele um pai. Isso aqui é uma explicação bastante simples, porque já aprofundamos nos programas anteriores. Esse matrimônio foi conveniente para Nossa Senhora para que ela tivesse um protetor, um provedor de todas as suas necessidades, o pai para o seu filho, pai adotivo para o seu filho, a fim de Jesus não morrer de saudades do Divino Pai do Céu. Então, esse matrimônio foi conveniente para Nossa Senhora, até porque nós já nos recordamos que a mulher que engravidasse fora do casamento, que o filho não tivesse pai, seria considerada adúltera e teria como pena capital o apedrejamento. Então, o matrimônio ele era conveniente para Nossa Senhora. E esse matrimônio de São José e Nossa Senhora é conveniente para todos nós católicos de hoje, pela força do testemunho que São José deu com relação à Virgem Santíssima. Porque uma coisa são as pessoas de fora dizerem que ela é virgem, que ela é pura e que ela é casta. E outra coisa é o marido dizer. É o marido dar testemunho. Então, a força do testemunho de São José enquanto homem, enquanto esposo, que conviveu com a Virgem Maria, aumenta e muito a nossa fé, a nossa esperança em tudo que nós cremos relacionado à Virgem Santíssima. Dessa forma, o matrimônio de São José com Nossa Senhora foi um matrimônio verdadeiro,
já aprofundamos, e conveniente. Nós vamos agora já partindo para a nossa conclusão, percebendo o que Santo Agostinho dizia sobre esse matrimônio, sobre esse casamento. Santo Agostinho ensina que o exemplo do matrimônio de Maria e José mostra magnificamente aos cônjuges que eles praticaram por mútuo acordo a continência. O matrimônio pode permanecer e ser chamado como tal se é conservado o afeto da mente, embora sem a união sexual dos corpos. Então, quando Nossa Senhora e São José decidiram, os dois decidiram de comum acordo, viver para o projeto de Deus, guardar a pureza, guardar a castidade, Santo Agostinho diz que eles mantiveram um matrimônio firme, conservaram esse matrimônio pelo afeto e pela integração do coração dos dois. Então eles tinham uma missão juntos, eles tinham um projeto para executar junto. E eles foram capazes de renunciar a tudo, em vista desse matrimônio. Muitos casais se salvariam hoje se eles fizessem a mesma coisa. Quantas vezes um casal vive 35, 37 anos e depois de todo esse tempo, aí por um ou outro motivo decidem de se separar. Imaginam que não se gostam mais, que não tem mais nada em comum, mas eles já têm tanta coisa em comum. Eles têm os filhos, eles têm os netos, eles têm muitas vezes um pequeno patrimônio que conseguiram a duras penas guardar, e na hora em que eles, por um ou outro motivo, muitas vezes banal, desistem desse matrimônio, primeiro, eles vão ter que se separar. Isso aqui já gera um constrangimento muito grande. Um casal que viveu 37 anos juntos, agora vão ter que partir para frente de um juiz. Um vai começar a ter que acusar o outro. Um vai dizer o que o outro não é, muitas vezes, só porque necessita de tirar proveito daquela situação. Quem um dia conviveu junto, quem um dia dormiu na mesma cama, no mesmo leito, agora por causa de uma ambição ou de outra, de um mal entendido ou de outro, não conseguem ver mais sentido em nada. Olha, como São José e Nossa Senhora, eles conseguiram manter-se unidos pela força do afeto, da unidade do coração e da sua mente. Então, precisa que aconteça isso nas famílias, que os casais se deixem tocar pela graça de Deus, que o matrimônio ele possa ser salvo, porque a separação de um casal de 38 anos de casado gera um escândalo muito grande para a família, para os netos, para os amigos, para todo mundo que está ali gravitando em torno deles e até mesmo para a igreja. Quem come a carne rói o osso, minha gente. E através desse matrimônio de São José e Nossa Senhora, a gente vai perceber que não tem nada de roer osso, não. Quando se trata de um amor verdadeiro, é possível até que os dois renunciem à questão sexual, já que não conseguem mais se entender ali. Mas olhem, preciso que se olhe para tudo que pode uni-los, para todos os interesses que estão ali em volta dos dois, que a separação só vai piorar, só vai afastar, só vai levar para longe. Quantas vezes depois que termina o casamento, o esposo fica intrigado com a esposa? Pior ainda, às vezes um dos dois fica amaldiçoando os filhos, amaldiçoando os netos, porque eles tiveram que se definir. Um quis ficar de um lado, outro quis ficar do outro. Um apoiou o pai, o outro não apoiou a mãe. E aí aquele que fica magoado, fica já entregando os filhos, os netos a quem não deve, só porque... Então, minha gente... É preciso que a gente tenha a boa vontade, o desejo, principalmente você que é casado. Entenda que o sacramento do matrimônio é um sacramento que termina com a morte de um dos dois. Para a nossa igreja, São José e Nossa Senhora nos ensinam que o sacramento do matrimônio é indissolúvel. O que é que a gente entende por um matrimônio indissolúvel? Ele é indissolúvel porque não pode se dissolver. Não tem como se dissolver. É como quando duas substâncias se juntam e você não tem mais como separar.
Na hora do ofertório, da liturgia sacramental, na Santa Missa, quando o padre pega o vinho e coloca ali dentro uma gota d'água. Aquelas duas substâncias, o vinho e a água, elas se misturaram e não tem mais como resgatar. Isso aqui é um mistério. Nós sabemos que do coração de Jesus transpassado pela lança, né? Na Sexta-feira Santa, quando o centurião romano flechou o coração de Jesus com a lança, do seu coração aberto saíram água e sangue, jorraram água e sangue. Então, aquele símbolo que acontece, aquela simbologia que acontece na missa, né? A união das duas substâncias, da água com o vinho, que será transubstanciado no sangue de Jesus, não dá mais para separar. Não dá mais para separar. Então o matrimônio para nós que somos católicos, ele é indissolúvel. Indissolúvel, não tem como dissolver, não tem como separar. Existem exceções, mas são exceções das exceções, você pode imaginar. Isso a gente pode aprofundar os impedimentos que podem acontecer no matrimônio, quais os fatos que são possíveis de haver uma nulidade matrimonial. Mas isso aqui é muito difícil de acontecer, inclusive muito doloroso também. Então o Santo Agostinho ele vai nos dizer que o que manteve São José e Nossa Senhora unidos foi exatamente a união da mente, a união do coração, a indissolubilidade da fé. Marido e mulher precisam rezar juntos. Marido e mulher precisam se darem as mãos, fazer todos os dias um dever de sentar-se, fazer a escuta da palavra de Deus. O que custa? Quantas vezes esses que estão se separando depois de 37, de 40 anos de casados, já são até aposentados, têm todo o tempo do mundo para rezar. Percebe que Deus coloca tudo nas mãos deles, mas aí eles não percebem, aí começam a fitar em futilidades sociais, muitas vezes no mundo dos vícios, e se esquecem de Deus quando deveriam agora aproveitar o restante de suas vidas para fazer delas um eterno hino de louvor e agradecimento ao Senhor. Se os pais amassem, como nos diz Padre Zezinho, o divórcio não viria não. O divórcio não viria. E para que se amem, para que os dois se amem, é necessário que eles tenham em mente essa vontade de estar na presença do Senhor. Nós estamos chegando ao final da nossa primeira parte do programa Abra a Porta São José. Hoje, eu espero concluir, olha, essa é a minha maior minha intenção principal é concluir. Mas quando você percebe que o matrimônio de São José e Nossa Senhora são tão importantes para se salvar os matrimônios de hoje, a gente não pode passar por cima disso, que o Espírito Santo vai suscitando em nossos corações através da nossa presença e da nossa participação na vida das pessoas. É muito triste quando a gente acompanha assim o rompimento de uma união de tanto tempo. Eu estou acompanhando agora de um casal, inclusive, bastante amigo. Nós estamos indo ao nosso primeiro intervalo. Você não sai daí, é rapidinho. É o tempo só de você ligar para alguém, de avisar que nós estamos dando continuidade ao nosso programa Abra a Porta São José. É rapidinho, fica aí, eu estou de volta daqui a pouquinho. Abra a Porta São José hoje, porque com certeza na eternidade ele te abrirá as portas do céu. Não sai daí. Tchau, tchau.